graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para compartilhar a palavra de Deus para aqueles que se prontificaram a vir neste local de adoração e ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês que semanalmente, todos os domingos, tem se prontificado a vir aqui neste local e ouvir a palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que Deus possa produzir um avivamento no coração de cada um de vocês que estão aqui presentes através da pregação da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio também e uma bênção muito grande estar me dirigindo àqueles que nos acompanham todas as quintas-feiras através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e peço que vocês sigam compartilhando, sigam comentando aí os nossos sermões, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como abençoou a cada um de vocês, possa abençoar outras pessoas também. E assim o YouTube possa entender que esses sermões estão sendo relevantes para cada um de vocês. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha aí, o seu gostei ou o seu não gostei e também o seu comentário, para que assim nós possamos ir interagindo e ir compreendendo como é que vocês estão entendendo a exposição da palavra de Deus. Então eu agradeço a audiência de cada um de vocês e, em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor e Salvador Jesus Cristo me dá de todos os domingos estar aqui com toda a minha capacidade que Ele me deu, estar expondo a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos ser edificados e vivificados com a exposição da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, de versículo 51 até o 59. Evangelho de João, no capítulo 6, de versículo 51 até o 59, será a exposição do dia de hoje. Então eu peço que vocês prestem bem atenção, porque eu acredito que vocês vão ter um entendimento mais profundo a respeito desta passagem. E já vou alertando para vocês, por mais que corriqueiramente nós cristãos usemos esse texto aqui como base de exposições em cultos de Santa Ceia, eu já vou adiantando para vocês que Jesus, ele não fala especificamente da ceia do Senhor aqui neste texto, mas ele fala do significado dela, o que ela representa. Ele não está falando de liturgia de culto, ele não está falando de sacramentos que ele iria instituir futuramente, mas ele está falando do significado pleno da Santa Ceia, o que ela representa. Então abra comigo em João, no capítulo 6, de versículo 51 até o 59. Então Jesus ele diz assim, eu sou o pão da vida que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este homem dar-nos a sua carne para comer? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu,
em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente. Lemos até aqui a palavra de Deus. Então, nesta sessão, meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se propõe a começar um duro discurso, duro, pois aos olhos dos judeus era um discurso estranho e um discurso canibalesco. E por que eu digo um discurso canibalesco? Porque Jesus ele falava a respeito de comer a sua própria carne e beber o seu sangue. Ele falava a respeito de algo mais profundo, só que os judeus estavam entendendo que ele estava falando de antropofagia, de canibalismo. Então era um discurso aterrador e abominável aos olhos de religiosos que estavam interpretando o que Jesus falava ali, literalmente, ao pé da letra. Nas Escrituras, sim, existem ensinamentos, meus irmãos, que devem ser levados ao pé da letra de acordo ao que está escrito. Mas este não é o caso aqui. Portanto, essas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo devem ser entendidas especificamente como uma metáfora, isto é, alegoricamente, de forma simbólica e figurada. E por que eu estou dizendo para vocês que deve ser entendido de forma alegórica, de forma figurada e de forma simbólica? Se Jesus estivesse falando literalmente que os seus discípulos, aqueles que seguissem a ele, tivessem que comer a sua própria carne e beber o seu sangue definitivamente, literalmente, o Senhor Jesus ele estaria incentivando o povo judeu a quebrar a lei de Moisés. E todos nós sabemos que a única pessoa que passou aqui na face desta terra, que conseguiu literalmente cumprir a lei de Moisés, foi ele. Então não faria muito sentido Jesus estar falando literalmente, porque ele veio para cumprir a lei. Abra comigo em Mateus 5, versículo 17 até o 20. Então vamos nos aprofundando aí em nosso texto. Então vocês começam a perceber aí que os judeus entendiam de uma forma. Os judeus estavam entendendo de forma literal. Só que Jesus está mostrando isso em termos simbólicos. E daqui a pouco nós vamos começar a compreender o que é que de fato significa comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Então não faria muito sentido Jesus estar falando aí para comer a sua carne e beber o seu sangue literalmente, visto que ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogar a lei, ele não veio para quebrar a lei. Então, deste modo, ele não estaria ensinando o povo a quebrar a lei. Ele está falando de coisas distintas aqui. Então acompanhe comigo Mateus 5, de versículo 17 ao 20. E ele diz assim, Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. É o que diz a epígrafe aqui no título da leitura em nossa Bíblia. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus está sendo bem claro, ele não veio para quebrar a lei. Ele veio para cumpri-la. Ele veio para mostrar que tinha alguém que era capacitado para cumprir essa lei. Os seres humanos, em seu caráter humano, contaminado e depravado pelo pecado, não têm condições de cumprir a lei. E por isso era necessário que alguém viesse e cumprisse a lei para nós. E Jesus está falando aqui que ele veio cumprir essa lei para nós. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus ele está dando testemunho aqui, o qual foi o compromisso que ele veio aqui cumprir. O objetivo que ele veio cumprir foi cumprir a lei. Ele veio demonstrar que ele era capaz. E ele diz assim, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais
entrareis no reino dos céus. Então, o que Jesus estava falando? Vocês devem procurar cumprir os mandamentos do Senhor, mas não procurar cumprir da forma que os fariseus cumpriam. Eles cumpriam por hipocrisia, eles cumpriam para se mostrar, para dizer que eram muito santos. Ao contrário, os cristãos devem entender que eles são depravados, que eles são contaminados pelo pecado e por isso que eles necessitam de Jesus, o único que é capaz de dar-lhes condições de cumprir os mandamentos de Deus. Desta forma, o relato do Evangelho de João estaria contradizendo, meus irmãos, os outros 3 evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos. Se João estivesse relatando aí que Jesus estava ensinando o povo a quebrar a lei, só que não é isto que Jesus está ensinando. Então ele não está falando em termos literais de comer a sua carne e beber o seu sangue, mas a realidade é que Jesus Cristo ele não quebrou a lei, ele não aboliu a lei, mas ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei de Moisés que proíbe alimentar-se com sangue animal. Abra comigo aí em Gênesis, no capítulo 9. E vejam que desde o primeiro livro de Moisés, essa proibição já estava prescrita, que o povo de Deus não deveria alimentar-se com sangue animal, e muito menos com sangue humano. Então, desta forma, nós já devemos entender que Jesus não está dando um discurso canibalesco e antropofágico aí. Ele está falando de comunhão com Ele e de uma comunhão plena. Veja o que diz aqui no verso 4 de Gênesis 9. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então Moisés já tinha especificado aqui no capítulo 9 de Gênesis, só que ele continuou. Lá em Levítico 7, ele deu um pouco mais de detalhes a respeito dessa lei, essa proibição aí de comer sangue. E vejam bem o que diz aqui no capítulo 7, versículo 26 e 27 de Levítico. Então aqui, esse é o livro do cerimonial judaico, e o profeta Moisés ele volta a repetir que os seres humanos que serviam a Yahvé dos exércitos não deviam se alimentar de sangue animal. E ele diz o seguinte aqui, versículo 26 e 27 de Levítico, capítulo 7. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo, ou seja, será cortada do meio do povo, será expulsa do meio do povo. E em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23 e 24, Moisés volta a mencionar a respeito dessa proibição aqui de se alimentar de sangue. E com isso eu já quero seguir o meu argumento aí de que era impossível que Jesus estivesse falando em aspectos literais, de comer a sua própria carne e beber o seu sangue. Como falsas notícias corriam depois da ressurreição de Jesus, muitos ali que não criam na palavra do Salvador começaram a dizer que os seus discípulos tinham roubado o seu corpo e estavam escondidos em algum lugar comendo ali o cadáver de Jesus. Uma baita mentira, porque não foi isso que Jesus ensinou aqui. Então, no capítulo 12, versículo 23 e 24 de Deuteronômio, diz assim, somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás, na terra o derramarás como água. Não comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Portanto, como eu disse, meus irmãos, é impossível que Jesus estivesse falando ao pé da letra, pois posteriormente Tiago, o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Concílio de Jerusalém, ele ratificou essa lei ali para os crentes gentios, para os cristãos gentios, que eles deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos e da carne sufocada e de sangue de animais e de relações sexuais ilícitas. Foi o que ele disse lá em Atos, no capítulo 15, versículo 28 e 29. Então,
essa lei ela continuou pelo Novo Testamento, porque o primeiro bispo da igreja cristã ali no primeiro século, que foi o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tiago, ele ratificou essa lei e ele disse que a única proibição que ele ia fazer aos crentes gentios, aos cristãos gentios, é que se abstessem de relações sexuais ilícitas e de comer sangue de animais sacrificados a ídolos. Abra comigo em Atos aí, no capítulo 15, versículo 28 e 29. Atos 15, versículo 28 e 29. E nós compreendemos aqui, a partir desses textos aí, que essa proibição de se alimentar de sangue continua dentro do contexto do Novo Testamento. Porque Jesus ele não aboliu a lei, mas ele veio cumpri-la. Então aqui em Atos 15, versículo 28 e 29, diz assim, ó: e vocês vão perceber que não foi Tiago que estabeleceu essa lei aí no Novo Testamento. Ele disse que pareceu bem ao Espírito Santo. Prestem bem atenção aqui, ó. Versículo 28 do capítulo 15 de Atos até o 29, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então ele diz que essas coisas para a fé cristã são essenciais, ó. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. E ele diz, saúde. E no capítulo 21 de Atos, versículo 25, é repetido novamente. Capítulo 21 de Atos e versículo 25 nos diz assim, ó. Prestem bem atenção aqui, ó. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele ouve essas palavras, ó. Atos 21, versículo 25, ó. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então vocês percebem o porquê que é impossível que o nosso Salvador estivesse falando em termos literais. Porque ficou bem estabelecido aqui essa proibição de que os crentes, até os gentios, os cristãos que estavam chegando aos pés de Cristo no mundo gentil, deviam se abster de relações sexuais ilícitas e de comer carne sufocada e oferecida a ídolos e de sangue de animais. Então, como eu disse, é impossível o Senhor estar falando em termos literais. Sendo assim, nós devemos analisar esse texto aí, meus irmãos, de forma metafórica, sobre os aspectos que Jesus deseja que nós olhemos para este texto e que nós interpretemos esse texto. A Confissão Belga, ao comentar aqui a respeito deste assunto em seu artigo 35, a Confissão de Fé dos Irmãos da Bélgica, em seu artigo 35, declara o seguinte, ó: nessa ceia festiva e espiritual, Cristo nos faz participar de si mesmo, com todas as suas riquezas e dons, e nos deixa usufruir tanto de si mesmo como dos méritos do seu sofrimento e de sua morte. Ele alimenta, fortalece e consola nossa pobre alma dessolada pelo comer do seu corpo e a reanima e renova pelo beber do seu sangue. Então, de acordo com a confissão belga aqui, o que eles interpretavam a respeito dessas palavras de Jesus é que Jesus estava nos oferecendo comunhão. Ele estava nos oferecendo intimidade com Ele. Portanto, queridos amigos, entendam, nesses versos o Senhor fala de uma comunhão plena com Ele, e por isso os símbolos de carne e sangue. Então Jesus está falando de uma intimidade, de uma comunhão plena com Ele, de modo que você ande pensando nele, você viva pensando nele, você durma e acorde pensando nele, você esteja em reunião com seus irmãos, você esteja pensando nele, você esteja almoçando ou jantando, vivendo a sua vida, em todos os aspectos da sua vida você esteja pensando no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não está falando diretamente da ceia do Senhor, como eu já disse anteriormente, mas ao contrário, ele fala do significado pleno dela. E ela representa comunhão e intimidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
de modo que quem se alimenta de Jesus Cristo, ele vive e se nutre de Jesus Cristo, ele está se alimentando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está comendo da própria vida do Salvador, está meditando em sua palavra, está crescendo espiritualmente, está em comunhão com Ele eternamente, porque ele está se nutrindo da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sendo assim, não necessitamos de mais nada, meus irmãos, além de entendermos que nós devemos nos humilhar e aceitarmos por fé que Jesus Cristo, ele é o pão da vida, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Veja os versos 51 e 52. Eu sou o pão da vida, ou eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O que ele está falando? O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que o pão que ele vai dar é a sua vida em resgate do mundo, em resgate dos seus eleitos. Ele está falando, eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar todo o meu ser, toda a minha essência corpórea para purificar os seus pecados. Eu vou dar tudo de mim para que você, meu eleito, você seja salvo. É isso que ele está falando. Esse discurso, meus irmãos, como nós vamos ver mais à frente, Jesus aponta para a cruz. Jesus está apontando o que ele vai fazer. Ele vai entregar toda a sua vida para purificar os nossos pecados. E no verso 51, dizem os judeus, no verso 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este homem dar-nos a sua carne para comer? E como eu dizia anteriormente para vocês, os judeus não estavam entendendo o que Jesus está falando. Jesus está falando que vai entregar toda a sua essência corpórea para resgatar as pessoas do seu maldito pecado. E eles estão levando ao pé da letra, eles estão entendendo que Jesus está dando um discurso aí canibalesco, um discurso que quebra a lei de Moisés. Por isso que futuramente aí nos evangelhos vocês encontram eles dizendo que Jesus blasfemava, eles dizendo que Jesus quebrava a lei, porque eles não entendiam o discurso de Jesus. E neste dia eu quero convidar a você, meu irmão, meu amigo que me ouve nesses momentos, eu te convido a compreender o discurso de Jesus de uma forma mais plena. Não olhar para esse texto como simplesmente falando desse sacramento da ceia do Senhor, mas como se ele estivesse falando de comunhão, de entrega da vida dele para resgatar a sua. Quero que você entenda que ele está falando aí da maior obra que ele já realizou aqui na face desta terra, de modo que não tem nada maior do que isso. Não tem nada maior do que a morte dele na cruz do Calvário. Eu convido você a entender, não em aspectos literais como os judeus entenderam. Eu convido você a entender de forma simbólica e metafórica. Jesus era campeão no Novo Testamento em usar de símbolos aí, para que seus discípulos pensassem, e se não conseguissem compreender, que perguntassem para ele o que significavam aqueles símbolos. Futuramente, no Evangelho de Mateus, na última ceia, Jesus explica novamente a respeito disso, e ele fala que era de uma aliança que ele estava fazendo com o seu povo. E desta forma, é algo muito maior do que uma simples celebração que nós fazemos aí, seja anualmente ou mensalmente, não importa de quanto em quanto tempo fazemos, mas do que Jesus está falando é de algo muito maior. Então o Senhor Jesus fala do tipo de comunhão que os cristãos deviam ter com Ele. E desta forma, ao usar os símbolos de carne e sangue, ele fala de nutrição e provisão espiritual. Veja o contexto aqui, o que diz, se nós voltarmos um pouco mais para trás, aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, de versículo 27 até o 35, Jesus ele já tinha começado muito antes a falar a respeito disso, que os judeus, aqueles que estavam lhe ouvindo, deviam trabalhar por um alimento que não perecia. Eles deviam trabalhar para encontrar esse alimento. Veja o que ele diz aqui, João 6, 27 até o 35. E ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
Então Jesus anteriormente, aqui no capítulo 6, verso 27, ele já estava falando a respeito disso. Ele está falando aí que eles deviam trabalhar por uma comida que não perecesse. Muitos estavam preocupados aí com o alimento cotidiano, assim como os próprios discípulos, em sua maioria eram agricultores e pescadores, estavam na lida, na labuta diária, correndo atrás do seu sustento. E Jesus está falando, não fiquem tão preocupados com o alimento cotidiano, se preocupem com uma comida aí que não perece. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E aqui ele já começou a falar, ele diz, sou eu quem vai vos dar esse alimento que não perece, esse alimento que subsiste por toda a eternidade. Porque ele diz, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, confirmou que Jesus é o Filho de Deus. E desta forma, ele segue aqui, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? E agora eles começam a perguntar, como que nós vamos fazer para adquirir esse alimento aí que não perece? O que nós temos que fazer para cumprir a obra de Deus? E Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado, que no caso é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo, vocês querem comer deste pão da vida eterna? Vocês têm que crer em mim. Vocês têm que me receber como seu Salvador. Vocês têm que me entender que eu sou o Filho unigênito do Pai. Vocês têm que entender que eu sou o Messias e que não tem outro Messias além de mim. Vocês têm que entender que depois de mim não vai vir outro Messias. Eu sou o único que veio e o único que virá. É isso que Jesus está falando aqui, Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E Jesus responde, eles começam a dizer, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus responde, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu do pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, mais uma vez, ele já está explicando que o pão da vida é Ele. Assim como a verdade é Ele, assim como a vida é Ele, tudo gira em torno dele, meus irmãos. A vida cristã não gira em torno de um pastor, a vida cristã não gira em torno de um profeta ou de um mensageiro, gira em torno de Cristo e de sua palavra. É isso que Cristo está expressando aqui. Talvez o discurso do pastor talvez seja um duro discurso, mas essa é a realidade. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora eles queriam. Eles dizem, então nos dá desse pão. É esse pão que vai nos dar vida eterna, então nós queremos dele. E Jesus vai começar a falar do maná. O maná dava vida por um dia. No outro dia eles tinham que recolher de novo, e de novo, e de novo, até chegar na terra prometida. E sustentava eles só por esta vida mortal e pecaminosa. Uma vida passageira. Mas ele está dizendo que ele é o pão da vida, que dá vida e resgate de todos aí que o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Ele está confessando aqui publicamente, está dando testemunho que o único pão que pode nos sustentar eternamente é Ele. E ele disse o seguinte, verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus, e aqui ele diz com todas as letras, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então ele está dizendo, para saciar a sua fome espiritual e a sua sede espiritual, é até a mim que vocês têm que vir. Vocês têm que procurar o Salvador, aquele que entregou a vida em resgate de vocês. Eu não estou levantando a bandeira de uma denominação, meus irmãos, não estou levantando a bandeira de um grupo religioso, eu estou levantando a bandeira do reino de Deus. E no verso 40, Jesus ele diz, de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho, você viu o Filho e depois creu nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E a partir do versículo 46 até o 50, ele segue explicando, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então Jesus, muito antes de começar esse discurso aí na sinagoga de Cafarnaum, aí, ele já estava falando a respeito disso. Ele já estava explicando que ele é o pão da vida. Ele está dando testemunho aí que os homens deviam se achegar a ele e tomar posse dele, e estar ali se apropriando de Cristo, colocando ele no centro do seu coração, colocando ele aí como centro da sua devoção, da sua adoração, não colocando nada no lugar dele, porque todo tipo de religião que diz o seguinte, você tem que crer em Cristo para ser salvo, mais as obras da lei, mais guardar o sábado, mais isto, mais aquilo, eu posso dizer igual o nosso irmão Paulo Júnior, é tudo heresia. E nós devemos estar condenando esses tipos de práticas que dizem que os homens têm que fazer muito esforço aí para conquistar a salvação, porque não é debaixo de esforço. O esforço que devia ser feito foi feito por Cristo na cruz. Não é nada além da fé. Jesus Cristo nos chamou para crermos em sua obra ali na cruz do Calvário. Então eu quero dizer para vocês que Jesus expressa que devemos estar ligados, conectados a Ele, assim como os galhos estão conectados à videira. É o que ele expõe no capítulo 15 de João. Abra comigo aí no capítulo 15 de João, versículo 1 ao 5. Vejam bem o que está dito aqui, Ele diz o seguinte, prestem bem atenção. Aqui no capítulo 15 ele também fala de comunhão, ele fala de estarmos aí ligados a Ele, mantendo essa aliança com Ele, só que aqui ele usa de outros símbolos. Mas é o mesmo discurso, é a mesma pregação, só que usando de outros símbolos. Veja o que ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz no verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que Jesus define aqui é que nós, como cristãos, meus irmãos, espiritualmente falando, nós não podemos sobreviver se não estivermos conectados aí, estivermos ligados a Ele, ligados em Cristo. E isso só ocorre, meus irmãos, quando vivemos em comunhão uns com os outros, quando nós andamos em comunhão com outros cristãos que também professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta você aí se isolar, não adianta você criar o seu grupo religioso, criar a sua própria religião e dizer que só a sua religião está certa e que os demais grupos estão errados. Jesus está falando que a única forma de termos comunhão com Ele é andando em comunhão com outros irmãos. Se você não tem comunhão com outros irmãos, até irmãos que pensam teologicamente diferente de você, eu posso dizer para você que você não é cristão. Você pode ser qualquer outra coisa, você pode ser um tipo de religioso, mas você não é cristão. Porque Jesus ele está dizendo que nós temos que ter comunhão. Calvinistas têm que aprender a andar em união com os arminianos. Assim como John Wesley e George Whitefield eram os melhores amigos, mesmo pensando teologicamente diferente. Essas coisas são secundárias, meus irmãos. Não é o fato de eu ser calvinista que vai me salvar e não é o fato do outro ser arminiano que vai salvá-lo. Eu não entendo que os arminianos são hereges. Da mesma forma, eu espero que os arminianos entendam que nós, calvinistas, também não somos hereges. Nós só temos uma interpretação diferente deles a respeito da salvação. Mas isso não é o que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que une calvinistas e arminianos é algo muito maior do que soteriologia, do que a doutrina da salvação. O que nos une como cristãos é o próprio Cristo, meus irmãos. De modo que eu posso olhar para um carismático, para um assembleiano pentecostal,
e cumprimentá-lo e dizê-lo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão. Porque o mesmo Jesus que eu professo, ele professa também. Por mais que nós temos aí uma visão diferente a respeito da soteriologia de salvação, mas o Cristo é o mesmo. E todas essas abordagens teológicas aí têm base bíblica. Então entenda que tanto o calvinista quanto o arminiano, eles têm a base bíblica para argumentar a favor da sua ideia. Então nós devemos entender que são doutrinas ortodoxas, elas não são heterodoxas. E desta forma nós devemos viver em comunhão uns com os outros, viver em comunhão com outros irmãos que também formam o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é muito maior do que uma igreja local. Portanto, queridos amigos, o cerne do discurso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui trata-se de intimidade e comunhão que nós devemos ter com Ele, de modo que quem viva e resplandeça em nós seja Ele. A vida dele possa ser transbordada em nós, a vida dele possa ser mostrada no mundo através de nós. É disso que Jesus está falando. Se você está se apropriando dele, se você está comendo sua palavra, se você está vivendo dele, é necessário que você também transborde a vida dele, ao ponto de dizer, como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo procurava união, assim como ele tinha união com o Pai, nós devemos procurar unidade cristã. Então, para que ele resplandeça. Como dito, os judeus, eles estavam entendendo o discurso de Jesus aí, tudo ao contrário, e de forma literal, não compreendendo que o que o mestre estava falando tratava-se de comunhão, apenas de comunhão. E por isso perguntavam como seria possível Jesus dar a sua própria carne e o seu próprio sangue para nós nos alimentarmos. Como era possível Jesus dar a sua carne para beber, sua carne para comer e seu sangue para beber? Jesus nesse texto já está apontando para a cruz. Como eu disse para vocês, ele estava apontando para o que ele iria fazer na cruz do Calvário. Deste modo, meus irmãos, o que Jesus fala aqui é da sua entrega, aí voluntariamente e espontânea, por amor dos seus eleitos. Então Jesus está falando do que ele faria, já está apontando para a cruz, onde ele ofereceria sua carne, onde ele ofereceria sua essência corpórea, como diz Moody, ele ofereceria sua vida em resgate da nossa. Abra aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e veja já o que o anjo declara já ali para José. Vejam bem o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 1, versículo 21. É o texto que nós estivemos aí expondo em uma outra ocasião. Prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Mateus 1, versículo 21. Ó. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E não sei se todos que nos acompanham sabem o que significa o nome de Jesus. E o nome de Jesus significa Yahvé salva, ou seja, Deus é salvação. É isso que significa o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no capítulo 28, no capítulo 20, versículo 28, é mencionado novamente a respeito disso, que o Filho do Homem daria a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículo 28, e diz da seguinte maneira, ó, prestem bem atenção, ó, Mateus capítulo 20, versículo 28, ó, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus ele está falando de comunhão, está falando da entrega que ele fez ali na cruz do Calvário. E quando ele entregou a sua vida em resgate da nossa, ele estava nos oferecendo comunhão, ele estava nos oferecendo intimidade com ele. Mude ao comentar esses versos, ele vai dizer o seguinte, ó, a carne de Jesus, sua verdadeira essência corpórea, seria dada pela vida do mundo. E isso apontava para a cruz. Então Moody ele dá testemunho do que eu venho falando aí, que Jesus estava apontando para a cruz. Jesus estava falando do seu ato de entrega.
onde ele entregou a sua vida para nos oferecer comunhão com ele. Versos 53 ao 58 do capítulo 6, que é a nossa exposição de hoje. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tens vida, ou não tens vida em vós mesmos. E aqui, aparentemente, o nosso Senhor ele começa a explicar aí qual era o sentido de comer a sua carne e beber o seu sangue. Ele diz: se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter vida em vós mesmos. Só que aqui, aparentemente, complicou mais o entendimento deles, porque parece que Jesus está reforçando que eles devem comer a sua carne e beber o seu sangue, literalmente. Só que no discorrer do discurso começa a ficar mais claro o que ele quer dizer. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, esse trecho aqui, esse versículo já deixa claro do que Jesus está falando. Ele está falando que do mesmo modo que ele vive em comunhão com o Pai, que ele vive em unidade com o Pai, os cristãos devem viver em unidade com ele, estar ali com essa união intrínseca com ele, conectados com ele, 24 horas por dia pensando nele e em sua palavra. É disso que ele está falando, é disso que Paulo fala, que a igreja tem que orar sem cessar. Orar sem cessar é estar em espírito de oração, é orando em todo tempo, pensando e meditando e remoendo a palavra de Deus, intercedendo por todos os nossos irmãos. Então no verso 57 ele deixa claro, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, no final do discurso aqui, Jesus ele deixa claro: eu estou falando de unidade, eu estou falando de comunhão. Vocês têm que estar conectados a mim como eu estou conectado ao Pai. Se vocês não estiverem diariamente conectados comigo, vivendo por mim, se alimentando de mim, vocês ainda não se converteram. Todo aquele que foi regenerado aí, dentro do ensinamento da palavra de Deus, ele sente aí o desejo de constantemente estar em contato com a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus, a partir de agora, ele começa a responder o questionamento aí dos judeus. E assim ele começa a explicar de que forma a sua carne se torna comida e o seu sangue se torna bebida. Então, Jesus ele nos ensina que devemos ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. E dessa forma, ao ponto de refletirmos aqui neste mundo a vida e o caráter do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Andando como ele andou, não é andando da forma que você imagina que deve andar, não é vivendo da forma que você acha ou pensa que deve viver, é vivendo da forma que ele estipulou na sua palavra. Jesus é bem claro no que ele está dizendo aqui. E dessa forma, nós devemos andar como ele andou, pois nos alimentamos e nos nutrimos dele, e assim somos supridos de todas as nossas necessidades espirituais, de modo que isso mostra ao mundo o elo de ligação e comunhão, a aliança que nós temos com o Criador. Jesus, por meio do apóstolo Paulo, ele nos ensina que, ali em Gálatas 5, que o eleito de Deus é conhecido pelos frutos do Espírito. E Jesus ele diz aí nos evangelhos que pelos frutos vós conhecereis a árvore. Então não tem como nós sermos cristãos e vivermos como mundanos. Não tem como nós sermos cristãos e aceitarmos toda essa imundícia que está no mundo aí. Não tem como nós aceitarmos o pecado. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos conectados com Ele, saiba que nós vamos andar na contramão desse sistema podre, caído e contaminado pelo pecado.
Então, isso dá testemunho do elo de ligação e da comunhão, a aliança que nós temos com o Criador, com Cristo. E ao sentarmos à sua mesa, partirmos o pão e bebermos do cálice do Senhor, celebramos essa maravilhosa comunhão que nós já temos. Essa comunhão que Ele nos oferece diariamente, essa comunhão que nós temos diariamente com Ele, celebramos essa intimidade que Ele nos oferece. Então, dentro do contexto desse sacramento que nós chamamos aí de ceia do Senhor, nós só celebramos a comunhão que nós já temos com Ele. Não é que no culto da ceia nós vamos receber comunhão, nós já temos comunhão, porque nós já andamos com Ele. Então, essa comunhão que Ele nos oferece, algo tão profundo que não nos faz satisfeitos apenas por um dia, como o maná que caía ali diariamente no deserto e o povo de Israel se alimentava e supria suas necessidades apenas nesta vida mortal e passageira. O pão que Ele nos dá, o pão que Ele nos oferece é a sua vida que foi imolada na cruz do Calvário. É vida eterna, e uma união tão íntima e intrínseca com Jesus Cristo, como dito, que nos tornamos aí um com Ele. É essa a comunhão que Ele está nos oferecendo na cruz do Calvário. Não é que Ele oferece comunhão no culto de Santa Ceia. A comunhão Ele já nos ofereceu na cruz do Calvário. Essa comunhão aí, como dito, nos tornamos um com Ele, algo que Cristo nos explicou de forma plena e profunda na sua última ceia com os seus discípulos. Como dito, ainda que Jesus não fale diretamente da ceia do Senhor neste texto, aqui Ele nos ensina o seu real significado. Abra comigo aí em Mateus 26, versículo 26 ao 28. Então, em Mateus, no capítulo 26, versículo 26 ao 28, Jesus ele fala a respeito dessa aliança perpétua que nós devemos ter com Ele. Aliança que nós celebramos aí na ceia do Senhor. Veja o que está dito aqui, ó. E enquanto comiam, tomou um pão e abençoou, e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, deste modo, vocês devem entender que quando Jesus ele fala aí de comer a sua carne e beber o seu sangue, ele está falando de nos apropriarmos dele, nos apropriarmos de sua vida. Então, sendo assim, o que Cristo define é que a única forma, meus irmãos, de nos beneficiarmos aí dos méritos que Cristo ganhou ali na cruz do Calvário, ao morrer, é nos alimentando dele, nos nutrindo com a sua palavra. E isso só é possível quando guardamos os seus mandamentos, vivendo sua palavra, de modo que esta santa comunhão seja celebrada, não só no dia da Santa Ceia ou no dia da Ceia do Senhor, mas celebrado todos os dias de nossa vida, celebrada diariamente, quando oramos e estudamos a sua palavra. E tal comunhão também, como eu disse, é celebrada quando nós partimos o pão e bebemos o cálice do Senhor. E com isso, Cristo já está dando testemunho. Isso é Cristo nos ensinando, nos mostrando a forma de vivermos por Ele. Abra comigo em 1 João 3:24, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3 e versículo 4. Primeira carta de João, no capítulo 3 e versículo 24, diz da seguinte maneira: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então é bem definido pela palavra de Deus que a única forma de mostrarmos que estamos em comunhão com o Salvador é guardando os seus mandamentos. Portanto, comer a carne de Cristo e beber o seu sangue significa crer nele como nosso único e suficiente Salvador, aceitá-lo como nosso sustentador, como nosso provedor,
significa crer em sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão aos céus. Então, quando nós celebramos aí a ceia do Senhor, nós estamos celebrando essa intimidade, essa comunhão que nós já temos com Ele, celebrando que nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador, como nosso sustentador, como nosso provedor, crendo em sua morte, sepultura, ressurreição e assunção aos céus, e crendo também que o Espírito Santo é quem nos orienta e está dentro de nós. Isso é ter intimidade com Cristo. Isso é estar aí comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Portanto, ao falar de sua carne e falar do seu sangue, Jesus fala de sua própria vida, que deve se tornar a nossa, pois Ele a entregou para nos resgatar da maldição do pecado, da maldição do peso e das manchas do pecado. Cristo é a nossa Páscoa que já foi sacrificada. E em período de Páscoa eu gostaria de falar para vocês, talvez muitos da nova geração não entendam o que significa a Páscoa, não entendam o que é comemorado na Páscoa. Certa feita eu conversava com uma criança em torno de 7, 8 anos e eu perguntava para ela: filhinho, o que significa a Páscoa para você? Ele disse: é coelhinho e comer chocolate. E eu dizia para ele: mas você nunca ouviu falar a respeito de Jesus? Ele falou: eu já ouvi falar, mas não sabia que a Páscoa tinha a ver com ele. E eu comecei a explicar para essa criança que na Páscoa nós celebramos a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos lembramos da sua paixão de morte, da sua paixão ao se entregar por nós e morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, aonde ele pagou o preço dos nossos pecados. Páscoa significa isso. Páscoa não tem a ver com coelhinho, não tem a ver com ovos de chocolate. Isso tudo é cultura pagã, ocidental. Isso não tem a ver com cristianismo. Páscoa significa celebração de unidade com o Salvador. E desta forma, eu posso mencionar aqui o William Barclay, e ele, ao comentar a respeito desses versos, ele disse o seguinte: agora vejamos o que diz Jesus. Devem beber o meu sangue, devem incorporar a minha vida ao próprio centro do seu ser, e essa vida minha pertence a Deus. Quando Jesus disse que devíamos beber o seu sangue, ele quis dizer que devemos incorporar a sua vida ao próprio centro dos nossos corações. E por isso que desde o início da exposição eu venho falando para vocês, quando Jesus fala de comer a sua carne e beber o seu sangue, está falando da comunhão que ele está oferecendo para nós. O fato de nós nos tornarmos um com ele. E com isso eu já posso concluir com mais algumas lições que nós aprendemos aqui com esse texto. Eu gostaria de fazer menção de João Calvino. João Calvino, ao falar desse texto aqui, ao expor esse texto, ele expõe que nesses versos o Senhor Jesus ele mostra a vida em 3 estágios, ou em suas palavras aí, em 3 graus. O primeiro grau que ele aponta, ou o primeiro estágio que ele aponta, é a fonte primária da vida, o Pai. Porém, nesse estágio, diante de nossa limitação e do nosso pecado, meus irmãos, a vida ela se torna distante e oculta de nós. Porque Deus é Espírito e nós não conseguimos palpá-lo, nós não conseguimos tocá-lo, e desta forma a vida se torna distante e oculta para nós quando falamos da origem da vida, a fonte primária da vida, que é o Pai. Mas em segundo lugar, João Calvino ele aponta Jesus Cristo, o Filho de Deus, como se apresentando diante de nós como uma fonte de vida aberta e próxima de nós. Talvez ao olharmos para o Pai, que é Espírito, nós entendíamos um Deus distante, entendíamos um Deus longe, uma vida oculta de nós, mas quando Jesus se revelou, quando ele se fez homem, essa vida desceu ao mesmo nível de suas criaturas e se expressou para nós e ficou próxima de nós. Pois nele a vida se tornou carne como um de nós e dele emana toda a vida. Abra comigo em João no capítulo 1.
E nós encontramos aí no versículo 4, João ele dando testemunho que nele estava a vida. João capítulo 1 e versículo 4. Vejam o que diz aqui, ó. João capítulo 1 e versículo 4, ó. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E no verso 14, João ele diz, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, armou sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus ele revelou a vida para nós, ele trouxe a vida para perto de nós. E o terceiro estágio que João Calvino aponta, o estágio final da vida que se desemboca em nós, de forma que a vida foi originada no Pai, ela foi transmitida e extraída pelo Filho, meus irmãos, e foi aplicada em nós através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos dar glória a Deus por isso, que nós possamos glorificar o nome de Deus, porque Jesus ele nos ofereceu vida, nos ofereceu graça e nos ofereceu comunhão. A segunda lição que eu quero trazer para vocês aqui, este texto nos ensina, meus irmãos, que quando vivemos uma vida de intimidade e comunhão com o Criador, comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. Somos preenchidos por Deus, preenchidos por sua própria essência, nos nutrimos de sua vida e de seu Santo Espírito. E isso se dá quando cumprimos a sua palavra, estudamos a sua palavra e vivemos uma vida de constante oração e separados da corrupção do mundo. Isso é a verdadeira religião. Isso é a verdadeira comunhão com Cristo. Quando os nossos frutos revelam, meus irmãos, que de fato nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando verdadeiramente vivemos ligados e conectados com o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer amém porque você tem entendido o verdadeiro significado da ceia? A ceia significa comunhão, ela significa uma vida de devoção diante do Criador. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar sobre isso, ele vai dizer o seguinte: não basta conhecer intelectualmente a verdade, conhecer com a sua mente. Não basta ter conhecimento de Cristo. É preciso ter intimidade com Cristo. Não basta informação, é preciso apropriação. Era o que eu estava falando anteriormente, não basta você falar que crê em Deus, não basta você falar que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem que se apropriar dele. Ele tem que estar entronizado no trono do seu coração, você tem que viver dele, você tem que nutrir a sua fé dele, porque cristianismo é isso, tudo gira em torno de Jesus Cristo, porque ele é o único Deus verdadeiro. Então não basta ter informação, não basta você ter um entendimento intelectual, tem que ter apropriação. Você tem que tomar posse da vida eterna, você tem que se apropriar de Cristo. E por fim, Jesus Cristo ele nos ensina nesses versos que não é só na ceia do Senhor que nós recebemos comunhão com Cristo, mas se nós formos investidos com o poder e a unção do Espírito Santo, e se a vida dele está em nós, sim, nós podemos desfrutar do perdão, da misericórdia e da comunhão que Cristo já nos deu ao morrer por nós na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados. Portanto, na ceia do Senhor nós celebramos a revelação deste mistério, a revelação daquilo que estava oculto nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, que era a vinda e a manifestação do Cordeiro de Deus, quando ele veio para tirar o pecado do mundo, onde a origem da vida, Jesus Cristo se fez um de nós e nos ofereceu comunhão. Ao comermos o pão e bebermos do vinho, fazemos memória do seu corpo desfigurado na cruz do Calvário. Por nossos pecados, por nossos muitos pecados, celebramos a vida eterna ao nos lembrarmos da morte dele. Preste atenção no significado disso. Ao nós celebrarmos a vida eterna, nós temos que olhar para trás e lembrar que alguém teve que morrer por nós. Nós celebramos a vida eterna ao nos lembrarmos da sua morte.
E assim damos testemunho, meus irmãos, de que um dia nós vamos estar eternamente em comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, começando a partir da ceia das bodas do Cordeiro e depois por toda a eternidade. E uma outra exposição que nós fazíamos no ano passado, a respeito da ceia do Senhor, eu dizia para vocês que quem não participa da mesa do Senhor, quem não parte o pão e bebe o cálice do Senhor hoje, de maneira nenhuma irá participar da ceia das bodas do Cordeiro, porque quando nós celebramos a ceia aqui do Senhor, nós estamos dando testemunho de que haverá uma ceia das bodas do Cordeiro. Nós estamos dando testemunho de que haverá comunhão eterna, comunhão perpétua com o Criador. Mas se você não tem comunhão hoje, se você não vive uma vida de devoção diante do Criador, se você não se alimenta e se nutre da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje, você não estará com Ele por toda a eternidade. Então, por fé, meus irmãos, celebremos comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje, para que nós possamos apontar que nós celebraremos comunhão com Ele na ceia das bodas do Cordeiro e depois por toda a eternidade. Receba Cristo por fé como o pão da vida, como teu sustentador, como teu redentor, aquele que te supre de todas as suas necessidades espirituais. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.